só não é um... Mas... Ok, vamos lá. Ok, irmãos, primeiro que nada, foi muito grato pela oportunidade de Santello de me permitir dar essa aula, né? Primeira coisa que estou muito grato de ser membro desse ramo e, na verdade, então, tenho que conhecer a todos vocês, né? Meu nome é Peterson, e, bom, muitos de vocês já sabem de mim, mas sou venezuelano, meu sotaque. E vamos lá. Então, vamos a começar, né, com a primeira oração. Quem que vai ser, Natália ou Rafael? Não lembro. Aí vocês... Pode deixar, né? Eu faço. Obrigado. Amado Pai Celestial, Senhor Deus, muito obrigada por esse dia, pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos através da tecnologia, pela disposição do irmão Peterson de lecionar a aula de hoje do Vem e Segue-me. Que o Senhor possa abençoá-lo com o teu espírito e que nós todos possamos sair melhores dessa aula com um desejo sincero, Senhor, de guardar os seus mandamentos e de continuar fiéis, mesmo em tempos tão difíceis. Obrigada, Senhor, pelo teu evangelho restaurado. Obrigada por nossas famílias, pelo teu amor e pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos perto de ti, quando nos esforçamos para honrarmos e cumprirmos os seus mandamentos. Perdoe nossas falhas e que tenhamos um bom domingo. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. O seu tá sem áudio. Muito obrigado. Obrigado. Falando que temos os comentários aqui, né? Todos os irmãos que estão aqui assistindo essa aula, eles podem colocar e fazer qualquer comentário, tá? Temos aqui o irmão Jean Prado, bem-vindo. Então, vamos lá. Ok. Hoje nós vamos estudar a doutrina e convênio 45. É só essa sessão, né? Normalmente, a gente estuda um bloco de sessões, né? Vários capítulos que estão na doutrina e convênio são chamados sessões, mas hoje é só a doutrina e convênio 45. Mas, nossa, a gente falará, nossa, um só capítulo, uma só sessão. Mas é porque tem muita coisa para aprender, como doutrina e convênio 45. É uma revelação, logo no primeiro versículo, deixa eu ver aqui, vamos a compartilhar, tem todo mundo da escritura, né? Beleza. Então, o primeiro versículo, a gente lê que ele é direcionado aos membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Não é para qualquer um. Algumas sessões, você verão, o Senhor está falando para o mundo todo. Outras sessões, ele está falando especificamente para uma pessoa, por um grupo. Mas, embora os princípios se aplicam para todos nós. Mas aqui, ele está falando para os membros da igreja. Os membros da igreja desses últimos dias. Lá para frente, no finalzinho dessa sessão, ele vai falar que não quero essas coisas se espalhem, mas agora, por uma hora, vão se espalhar, mas é primeiramente para os membros da igreja. Ele disse, escutar o povo da minha igreja. Então, nós, que somos membros da igreja, precisamos escutar, né? Deixa eu falar aqui. Ok. Então,
temos uma diferença, né, entre escutar e ouvir. Então, eu queria perguntar para a irmã Bia, né? É Bia o nome? Está bem pronunciado? Irmã Bia, para você, poderia me compartilhar a diferença entre ouvir e escutar? Ok, então quando nós ouvimos, acredito que é mais como alguém falar algo e estamos só atentos àquela informação, mas não, ao contrário, quando escutamos, acredito que estamos atentos à informação. E ouvir seria mais ouvir. É isso? Muito bom, obrigado. Ok, bem-vinda, Maria, José Guardia, João Guardia Cano também, está todo mundo aqui. Se vem esse cara aqui, né? O seu irmão Peterson, sou novo no ramo, tá bom? Então, escutar é mais do que ouvir. Está me ouvindo? Sim. Escutar significa ouvir, perceber, discernir e aplicar. Significa agir segundo aquilo que nós captamos e nós entendemos. Portanto, ao lermos, estudamos estas escrituras. Eu quero que seja o estudo não que se restringe apenas a esta aula, tá? Você tem que estudar individualmente, e tem que estudar em família ou com seus amigos. Tem que comentar essas coisas. Quando nós estudamos em grupo, nós discutimos todos e tem atenção de aprender. E o Senhor, Ele diz que vai estar no nosso meio, vai nos ensinar. Então, é muito importante que vocês acrescentem esta aula, né? E em nossos estudos. Mas se você estuda individualmente, em família, antes desta aula, funciona também, porque talvez esta aula vai trazer outras perspectivas que vocês não tenham alcançado. É a mesma coisa, né, comigo, que você poderia também compartilhar com os comentários. Tem muitos bons irmãos aqui, conheço poucos irmãos, mas teu irmão João, Rafael, tá todo mundo aí que eu mais ou menos conheço, né, porque eu era do ramo Planalto. Mas para mim é uma bonita oportunidade aqui poder aprender de vocês também. Tá bom? Então vamos lembrar que temos que escutar. É uma das primeiras coisas que o Senhor diz. E a segunda está no versículo 2. Ele fala, escutar e a minha voz para que a morte não vos surpreenda. Então, quando nós escutamos a Deus, a morte não vai nos surpreender. Tem dois aspectos sobre essa escritura que eu quero comentar com vocês. O primeiro é que muitos dos justos são alertados que o momento da morte deles se aproxima. No Velho Testamento, no livro de Isaías, quando um rei fica sabendo através do profeta que vai morrer, e ele implora ao Senhor, e o Senhor acrescenta 10 anos à vida dele. Mas, às vezes, isso não vai acontecer, né? Talvez vamos ter que passar por outro lado do véu no momento em que não pensávamos, mas não vai haver uma surpresa no segundo sentido que eu quero dizer para vocês, é que a Escritura diz que a morte nos surpreenderá e porque nós estaremos preparados para encontrar a Deus. Agora, meus caros irmãos, eu vou colocar um pequeno vídeo do presidente Nelson. É uma experiência que ele compartilhou. Então, temos a oportunidade bonita de ter o presidente Nelson aqui nossa aula, tá? Deixa eu abrir aqui. Perfeito, vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Estamos ao vivo.
Ok, peraí. Ok. There it is. De repente, o motor da asa pegou fogo e explodiu. Havia óleo em chamas espalhado por todo o lado direito do avião e começamos a mergulhar em direção ao sol. Estávamos prestes a morrer. Senti muita pena de uma mulher que estava do outro lado do corredor, incontrolavelmente histérica. E eu estava calmo. Estava totalmente calmo, mesmo sabendo que estava prestes a morrer. Estava pronto para encontrar o meu Criador. Não batemos e não morremos. A queda em espiral apagou o fogo. O piloto retomou o controle. O outro motor funcionou e fizemos um pouso forçado em um campo. Mas refleti sobre aquela experiência. Se tiver fé suficiente, você pode vencer as dificuldades, sabendo que, com perspectiva eterna, tudo vai ficar bem. Em Lucas 21, lemos: E na terra haverá angústia das nações em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror. O que vemos é uma profecia de que nos últimos dias as pessoas terão medo. O coração dos homens está falhando. E o das mulheres também. Porque se esquecem de sua identidade e de seu propósito. Haverá sofrimento. Eu enfrentei a morte de uma esposa e de uma filha. Eu vi os problemas que o divórcio traz. Os filhos e os netos se desencaminham. Existem deficiências, doenças, ferimentos. Para a pessoa fraca de coração e temerosa, seja paciente consigo mesmo. A perfeição não é alcançada nesta vida, mas sim na futura. Não exija coisas extraordinárias, mas o melhor de si mesmo. Quando você permite que o Senhor o ajude desse modo, Ele fará a diferença. Sou muito grato pelo Evangelho de Jesus Cristo, que me permite esse tipo de força nesses tempos conturbados. Então, cada vez que eu olho esse vídeo aí, eu fico bem pensativo, sabem? Porque eu escutei um membro da igreja que ele fala, nossa, o privilégio de ser membro da igreja, para mim também é um privilégio, tá? Pero também em minha mente, em meu coração, falo que o difícil que é ser membro da igreja, né? É bonito, né? Ter todo esse conhecimento, ter todas essas coisas, mas fácil não é. Então, mas sou muito grato pelo presidente Nelson, pelas palavras que ele compartilhou conosco aqui, nossa aula, né? Então, como vocês viram nesse vídeo, o presidente Nelson estava tranquilo. Se ele tivesse que morrer, ele estava pronto para encontrar o Salvador. Então, isso faz-me perguntar, né? Para mim. Para vocês, podem responder em sua mente também, em seu coração. Será que nós temos essa mesma preparação?
Peterson está preparado para esse momento? Então, meus irmãos, como disse o profeta do livro de Mormon, eu quisera que vos preparar vocês rapidamente. Nós precisamos estar aqui prontos. Se Deus desejar, possamos ir do outro lado do véu no paraíso de Deus, com a cabeça erguida e prontos para receber nossa herança eterna. Nós temos a esperança de assim agir diante de Deus, porque temos um advogado muito eficaz, né? Esse advogado é o Senhor Jesus Cristo. Tá bom? Mas eu vou precisar de aqui de alguns irmãos, tá? Vamos a ler o versículo 3, 4 e 5. A ver, quem poderia me ajudar? Natália, você poderia me ajudar? Posso sim. Obrigado. Deixa eu só abrir aqui. Ou você tem aí para a gente ler? Aqui. 3, 4 e 5, né? Ouve aquele que é o advogado junto ao Pai, que está pleiteando vossa causa perante ele, dizendo: Pai, contempla os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em que te rejubilaste. Contempla o sangue de teu filho que foi derramado, o sangue daquele que deste para que fosse glorificado. Portanto, Pai, poupa estes meus irmãos que creem em meu nome, para que venham a mim e tenham vida eterna. Como que misericórdia, né? Como de verdade Cristo ele pensa em todos nós, né? Mesmo diante das nossas falhas, dos nossos pecados, ele vai intermediar por nós. E ele quer que nós possamos voltar à presença dele, do Pai Celestial, e que nós possamos todos os dias ter esse desejo sincero de nos arrepender, para que possamos voltar a estar com ele. Mas que misericórdia, né, que ele tem. Agora sim, obrigado, Natália. Estava falando sozinho aqui, mas minha primeira impressão e observação aqui é que Jesus Cristo vai pleitear nossa causa perante o Pai. Se, só se, nós criermos em seu nome e irmos até Ele. A misericórdia é ofertada e nós guardamos os mandamentos e fizemos nosso melhor, mas para aqueles que não se esforçarem, se rebelarem contra Deus, haverá justiça, mas não misericórdia, diz. Jesus Cristo não será o advogado para pagar pelos serviços advocatícios, de Jesus Cristo, os honorários. Nós precisamos viver os mandamentos, como todo advogado, né? É claro que a moeda da obediência não salva, não é garante da salvação. No final, não somos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, mas Ele pede que façamos o nosso melhor. Agora, eu estou lembrando aqui as palavras do presidente Brigham Young, algo que eu amo dele, que ele falava. É um livro que eu li na missão, né? Há tempo bastante, quase 20 anos. Ele falou um discurso, uma conferência que todas as igrejas salvam, mas na verdade é a graça de Deus que salva. Mas a igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, é a única igreja nesta terra que poderá nos ajudar a voltar à presença de Deus, na exaltação. Então, que impressionante, né? Voltou novamente. Fácil? Então, para mim, não é fácil. Mas eu fico muito grato com o Senhor, porque apesar de minhas imperfeições, apesar da oportunidade que eu tenho de melhorar cada dia, Ele me ajuda. Mas eu tenho que fazer minha parte. Eu tenho que
amar a meu próximo, a meus irmãos, a todo mundo, né? Mas, então, é assim, ele vai pleitear diante de Deus e vai poder ser o nosso mediador para a nossa eterna salvação. O versículo 8 diz, vim aos meus. Jesus Cristo, né, está falando, dizendo, vim aos meus e os meus não me receberam. Eu lembro da ocasião em que Jesus Cristo revelou que ele era o pão de vida. Ele era o pão que desceu dos céus. E aquelas pessoas que estavam ouvindo a Jesus Cristo estavam tão maravilhadas porque ele tinha dado à multidão que comer pão e realizava milagres. Alguns até talvez estão pensando que ele seria o grande líder militar que iba livrá-los do Império Romano e estabelecer o reino de Israel com poder, como no passado. E quando perceberam que ele estava dizendo que seus caminhos não eram como os caminhos do mundo e que as pessoas tinham que ser mansas, humildes, submissas, ajudar o próximo quando ele trouxe a verdade do Evangelho. À toa, muitos deixaram de seguir a ele, então vieram para os apóstolos dele dizer, ¿queréis vosotros retirar-vos? Então, essa pergunta aí, para mim, é complicada, né? Porque eu acho que essa pergunta também é para mim, né? Essa pergunta que ele faz para mim ou para nós, lembrar que ele está falando para a igreja. Quereis vós também retirar-vos? Então, nós que fizemos convênio nas águas do bautismo, vocês também, né, que receberam o dom do Espírito Santo, que até fez uma missão do tempo integral e hoje se encontra afastado, quebrando os mandamentos de Deus. Lembra da voz do Senhor querer vós também retirar-vos? E aí, eu lembro da corajosa e vigorosa resposta do Pedro, que ele disse, Senhor, para onde iríamos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Filho de Deus vivo. É por isso que, se nós recebemos o Senhor, Ele promete, todos que me receberem têm poder para realizar em muitos milagres e para que se tornarem os filhos de Deus. E aos que crerem em meu nome, de poder para alcançarem a vida eterna. E eu sei que isso é verdade, irmãos. Eu sei que Jesus Cristo nos dá poder para realizar milagres e para alcançar a vida eterna. Como, por exemplo, um milagre importante para mim, estar aqui no Brasil. Cheguei aqui, já quase 2 anos, né? E a primeira coisa é que não falava nada de português, né? Mas vocês, irmãos, vocês nos ajudaram, a todas as famílias venezuelanas, né? Vocês são uns ángeles, vocês fizeram milagres em minha vida, na vida de minha família. E eu sou muito grato por isso. Então, de parte de todas as famílias venezuelanas, né? Muito obrigado, de verdade. Aqui o João está falando que o Elder Bertrand ensinou sobre o velho barco chamado Sião. Nós precisamos permanecer nele. Totalmente. Totalmente. Obrigado. Ok. E assim também, falando de Jesus Cristo, mandei ao mundo meu eterno convênio para ser uma luz para o mundo, para ser um modelo para o povo, para o gentil, e procurar em que eu ser um mensageiro diante da minha face, preparar o caminho diante de mim. O Evangelho de Jesus Cristo foi restaurado nesses últimos dias. É um meio para que nós possamos alcançar todas as bênçãos que temos falado nesta aula. Portanto, juntos, escutarem e deixarem mostrar-nos minha sabedoria, a sabedoria daquele que diz que
ser o Deus. Lembrando que o povo de Enoque, né? O povo de Enoque e seus irmãos foram apartados da terra e recebidos em mim, fala Jesus Cristo. Uma cidade reservada até que venga o dia da retidão, dia procurado por todos os homens santos e não encontrando devido a iniquidades, abominações, e eles confessarem ser estranhos e peregrinos na terra, mas receberem a promessa de que encontrariam e veriam na carne. Então, o que aconteceu com o povo, com esse povo, né, com o povo de Enoque? O povo estava tão justo. Eles estabeleceram Sião que se que Deus tomou para eles, para ser antes da terra, será destruída pelo dilúvio. Interessante, né? Que nós, no livro de Mormon, também temos esse tipo de Sião, né? Que foi construída aqui também na época dos nefitas. Embora não tenha sido arrebatada, mas por 4 gerações eles tiveram uma vida incrível na terra cheia de bênçãos espirituais. Não havia iniquidade. Uma Zion vai ser estabelecida em nossos dias. Também uma Zion do céu vai descer e se unir a ela em preparação a isso. O Senhor deu essas revelações nesses últimos dias. E aí o Senhor Jesus Cristo fala que os meus discípulos me perguntaram a respeito das sinais da minha vinda. E eles também estavam ansiosos para saber o que aconteceria. Então, e aí eu contei para vocês que ele hizo para ele sobre isso. Então, aqui junto com Mateus 24, Doutrina e Convênio 133, vamos falar a respeito, né? Mas, agora, eu quisiera compartilhar um pouquinho com vocês. Temos a irmã deles aqui, colocando obrigado, irmãos brasileiros, grato pela ajuda. Então, mano Rafael, você está por aí? Está me ouvindo? Tá, obrigado. Então, a nova Sião vai ser estabelecida aqui em nossos dias. Como eu posso me preparar? Está me ouvindo? Peraí. A ver. Agora sim. Irmão. Qual que é a pergunta? A pergunta é como podemos nos preparar para habitar em Sião? É isso? Então, uma coisa que eu sempre penso e que me vem à mente é quando cumprimos os mandamentos, né? Mas eu digo aquelas coisas simples, como diz no livro de Mormon, que confundem os sábios e os grandes. A leitura das escrituras, a oração, o jejum, coisas dessa forma nos ajuda a nos preparar para viver em Sião, né? Isso faz com que sejamos pessoas melhores. Então, eu acredito que o cumprimento básico dos convênios que a gente fez com o Senhor é o primeiro passo, né? E daí todas as coisas vão, né? Teve um tempo atrás, um presidente de missão, ele falou isso numa reunião que teve, numa conferência, e ele disse essas palavras: você só precisa dar o primeiro passo, né? E nos outros o Senhor vai te ajudar, né? Então, essa é a misericórdia. Obrigado, Rafael. Aqui, João. Está ativo, João, mas estamos no meio do oceano. Pouco me importa, mas não vou ficar aqui. Ele procura escapar, acerta pela morada. Irá afogar-me? Sim, o mesmo acontece àqueles que se afastam da igreja. Totalmente certo, né? Então, temos aqui a irmã Santelo também. A irmã Santelo. Bia, né? Então, eu estava falando com o Rafael. Eu preciso de alguém que possa compartilhar, né?
o testemunho o que é ser membro da igreja nos últimos dias. Você acaba de servir uma missão, eu lembro, né? Quando você chegou, né, da Argentina, acho, né? Então, tu hablas espanhol, então, mas você poderia compartilhar um pouco, como foi essa experiência de compartilhar com os irmãos essas palavras de amor, palavras eternas, por esse tempo? Me escuta? Dá para escutar? Ok. Então, para mim, foi maravilhoso a oportunidade de servir como uma missionária. E isso me ajudou muito na primeira pergunta que você fez, é como viver o evangelho nesses últimos dias. Porque fortaleceu meu testemunho. A ver as experiências das pessoas que não tinham o evangelho de Cristo em suas vidas e trazer essa esperança na vida delas, me fez também ter mais esperança na minha vida. E reconhecer as bênçãos que o evangelho tem em nossas vidas. Muitas vezes, com o tempo na igreja, nós nos acostumamos e esquecemos de quão abençoado nós somos, ou a diferença mesmo que faz você não ter o evangelho. E é maravilhoso ser membro da Igreja de Jesus Cristo, e principalmente ver a diferença nas pessoas. Eu lembro que na missão entrava em famílias que não tinham esperança nenhuma, que às vezes não tinham o que comer, não tinham visão na vida, né? E a igreja, eu lembro que tínhamos, às vezes, reuniões com um matrimônio que eles davam aulas de autossuficiência e as famílias mudavam. E era tão bom ver a esperança que trazia na vida das pessoas o Evangelho de Jesus Cristo. Então, todas as coisas da vida delas mudavam a visão delas de trabalho, a expectativa de vida mesmo, aquela visão de poder ser uma família eterna. E que maravilhoso. Essa semana mesmo, uma conversa veio falar comigo que um parente dela faleceu de Covid. E ela estava muito triste. E nós conversamos um pouquinho sobre a esperança de poder estar com nossos familiares depois. E foi algo tão bom. Ela se sentiu tão feliz. E exatamente isso. Quando nós vivemos o Evangelho de Jesus Cristo, estamos vivendo as bênçãos que Ele nos promete quando somos dignos, podemos ter essa esperança e sentir essa alegria eterna, não só dessa vida. Então é isso, para mim, o Evangelho de Jesus Cristo é maravilhoso, é realmente algo que me enche de alegria e compartilhar com as pessoas é em dobro, a felicidade é maior ainda. Muito obrigado, irmã Santelo. Eu servi missão também há quase 22 anos. Ontem, né? Eu sou menino. Mas, para mim, saber que eu era parte dessa da nova Sion, trazer novas pessoas para Sion, para mim era muito grato. Eu também desfrutei dessa experiência na Venezuela, de ajudar as famílias. Hoje dia, falando, né, dos apóstolos no Novo Testamento e Antigo Testamento também, do Velho Testamento, perdão. Eles estavam ansiosos, né? Eles estavam bem ansiosos porque como é que isso ia acontecer? Como é que essas pessoas iam a fazer nesses tempos? Mas agora eu quero fazer uma pergunta aqui, uma pergunta para os irmãos que estão aqui conosco. Irmãos, esse tempo quando é? É agora ou ainda não ha acontecido esse tempo? A ver, quem fala aí? Vamos ler. Bia, Natália, Rafael, se querem comentar alguma coisa também, né? Tá bom, fique à vontade. Então, esse tempo é agora, já foi, eu acho que não, mas será pronto, quando é? A ver, os irmãos que falam. Antônia falou uma coisinha aqui. Antônia Benildes. Aham. Quem mais vamos ver? A ver. Ok, posso comentar?
Sim, por favor. Ok. Então, é um tempo que ainda vai acontecer, o Senhor ainda vai chamar, bom, está chamando o seu povo, né, para se reunir, mas o estado mesmo de Sião ainda é algo que está próximo, mas não aconteceu. E eu gosto muito de pensar também que, bom, pode ser qualquer momento para nós, depende, né, se a morte nos chamar, temos que também estar preparados para ver este estado de Sião, né, estado de santidade, de união e de poder receber o nosso Salvador. Igual você compartilhou a experiência do Elder Nelson. Mas se reunir em Sião, como aconteceu com o povo de Enoque, isso sim ainda vai acontecer. Mas também devemos estar preparados para este momento. É assim, muito obrigado. Então, nos últimos dias, né? No Velho Testamento, Zacarias, Daniel, também temos no Apocalipse, junto com essas escrituras, o Senhor vai falar das sinais da segunda vinda, não? A segunda vinda são alguns das sinais que eu vou mencionar aqui para vocês, tá? Ele diz que quando ele voltar vai ser como um ladrão da noite, mas o povo dele vai estar preparado. Nós não sabemos o dia exato, ou pelo menos eu não sei, né? Nós sabemos a hora em que Jesus Cristo vai vir, mas nós podemos ver que os sinais apontam que a vinda dele está próximo. O mundo vai estar completamente despreparado. Alguns vão dizer que Jesus Cristo está retardando a vinda dele. Mas aqueles que estiverem dentro da igreja de Jesus Cristo, dos santos dos últimos dias, fiéis aos convênios, vão olhar os sinais e vão reconhecer que são sinais dos tempos de que Jesus Cristo está perto. O primeiro sinal que eu falei para vocês é a restauração do Evangelho de Jesus Cristo. E que isso é o primeiro e o mais importante sinal. Diz o seguinte, que o Senhor vai restaurar Israel, que serão reunidos outra vez, contudo permanecerão até os tempos dos gentios. Se cumpra naqueles dias, ouvirá de guerras e rumores de guerras. E toda a terra estará em comoção, e o coração dos homens falhará, e a direção de Cristo, retardando de sua vida, o amor dos homens se enfriará, e as iniquidades serão abundantes. Não é verdade, não está acontecendo isso em nossos dias. O amor de Deus dos homens não enfriou. E aí, a iniquidade não é abundante. E quando o tempo de gentil eu chegar, minha luz resplandecerá entre aqueles que se assentam em trevas, e será a plenitude do meu evangelho. Mas eles não a receber, porque não percebem que a luz desviando o meu coração, por causa dos preceitos dos homens. Nessa geração será cumprido o tempo dos gentis, e haverá homens dessa geração que não passarão até que veja uma praga terrível e uma doença desoladora cobrir a terra. Então, agora, vamos a falar da seguinte, né? Lá nas escrituras nós temos o comentário vai haver uma praga terrível, uma doença desoladora, vai cobrir a terra. Então, que é o mais importante aqui, né? Que nós, como membros da igreja, podemos olhar, né? Temos a pandemia. Temos tantas pessoas que no mundo, né? Estamos vivendo uma das piores pandemias de todos os tempos. E é impossível ler esta escritura e não ver que essas coisas estão se cumprindo em nossos dias. O coronavírus, ele matou, infelizmente, né? É bem triste para mim, na verdade. Ele matou milhões de pessoas. Mas esse não foi o único e o feito no mundo. As economias foram alteradas substancialmente, né? Pessoas perderão o emprego, pessoas perderão entes queridos, ficarão em depressão, é muita coisa. E, por exemplo, saber que nós estamos em estes últimos dias, por isso que eu falo, né, que ser membro da igreja não é fácil. Para mim,
quando eu vejo essas señales, eu fico tranquilo. Mas, um exemplo, para mim, saber que, por exemplo, quando falei, né, que servi missão na Venezuela, na missão, nós falamos de filhos. Eu tinha um filho, quando ele chegou da missão, ele é um americano. Nós tivemos por quase 8 meses morando, sabe, como companheiro. Ele me ensinava inglês, eu ensinava ele espanhol, era bem legal. Mas, meus caros irmãos, ele morreu. O que eu faço? Fico feliz? Né? Ele é um homem digno, um pai. E nós? Quando isso aconteceu, eu falava para minha esposa, tá? Eu falava, eu estou preparado. Assim como o presidente Nelson, tenho essa tranquilidade. Eu estou fazendo o meu melhor. É difícil, irmãos. É bem difícil, né? Mas que bom é ter o conhecimento do Evangelho, que lhe dá esperança em minha vida. E lá de vocês também, eu acho. E sim, a irmã Wildelis aqui também fala, né, que a Escritura, que ela acha, né, que a pandemia é uma señal. Eu também. Então, vamos lá. Também a pandemia, muitas pessoas ficaram sem emprego, muitas pessoas perderam seres queridos. Ainda temos famílias, aqui nossa igreja é uma realidade, temos famílias que estão em depressão, famílias que perderam famílias bem perto. Então, também conheço pessoas que tiveram sua própria vida. Então, vocês sabem que disso, porque os efeitos dessa pandemia ainda não acabaram. Eles estão em nosso mundo. Então, quando o Senhor disse que vai uma praga terrível, é uma doença. Vai cobrir a terra, o coronavírus. Ele se inclui. Não é apenas essa pandemia. Teve outras que tiraram muito mais vidas no passado. E que sabe que ainda por causa da iniquidade dos homens, mais doenças terríveis não surgiam. Agora, depois de ouvir tudo isso, os discípulos de Jesus Cristo ficaram assombrados. Imagina a cara deles, né? Do Pedro, não sei, deles lá. Nossa, e como essa gente vai fazer para viver esse tempo? Mas aqui estamos, né? Lutando com força. Cada um, nossas casas, apoiando os seus irmãos. Quem vai sobreviver? Falavam eles, né? Mas aí o Senhor Cristo, Jesus Cristo, como sempre faz, deu consolo. Ele dizendo, não os perturbeis, porque quando todas essas coisas acontecerem, sabereis que as promessas que foram feitas serão cumpridas. Primeira coisa, portanto, quando você vê essas sinais, irmão, irmã, amigo, amiga, eu gosto de falar de amigos, né? Joseph Smith, o profeta, ele falava de amigos. Do Joseph Smith Papers, não sei como falar isso em português, então, Joseph Smith Papers, no papéis de Joseph Smith, não sei. Ele falava de amigos, não falava de irmãos, eu fiquei bem bonito para mim isso. Ele falava, saiba que Deus está no controle de tudo isso, tudo já foi previsto, e que Deus sabe exatamente como essas coisas estão acontecendo, e que elas apontam ao retorno triunfal de Jesus Cristo. A segunda venida, né? Segunda coisa, saiba que Deus tem poder para cumprir as promessas dele. Ele disse que nós teremos preservados e abençoados nesses últimos dias. É um tempo maravilhoso de viver realmente. Tem muitas coisas difíceis. Temos provações e os sinais do tempo são, nossa, terremotos, catástrofes, guerras. Ao mesmo tempo, é um período de grandes oportunidades. São de tantos, por exemplo, né, temos tantos templos que estão construídos onde temos o sacerdócio, profetas, temos as escrituras, onde temos ricas bênçãos do Espírito, que nos ajuda a lidar com desafios. Temos bastante comentários aqui, temos hermanos, nossa,
Obrigado, né, por tantos comentários positivos e bonitinhos aqui. Vamos a compartilhar aqui. A Maria José fala: acredito, o versículo 31 se relaciona com essa pandemia. Eu também. A irmã Marelis Colmenares fala: o Elder Holland fala desses dias e que a paz será perdida, mas também falou de que a paz pode ser ouvida da terra, mas não dentro de nós. Oi, irmãos, aproveitando o comentário da irmã Marelis aqui, eu queria aproveitar a oportunidade que eu estou enamorado dessa irmã. Se vocês sabem dela, por favor, me ajuda. É minha esposa. Mas tem muito comentário positivo aqui. Eu gosto tudo. Tem bastante, né? Que legal. Então, temos que estar juntos. Antônia fala que estamos unidos em oração. É verdade. Estamos unidos em oração. Estamos muito juntos, né? Estamos juntos. Vocês falam essa palavra muitas vezes aqui. Estamos juntos. Mas que legal. Então, o que eu posso fazer para lidar com esses desafios diários nesta época? É uma época gloriosa, né? De viver aqui nesse tempo. O Senhor fala, por meio dos profetas, de que as pessoas que morariam nesta época eram pessoas fortes, eram pessoas, que estavam preparadas para esse tempo, né? Então, nós somos fortes. Acredite em você, irmão. Acredite. Acredite no Senhor. Aproveito também para compartilhar meu testemunho, né? De que o Senhor sabe, irmão, irmã, o Senhor sabe quantas lágrimas quantas vezes você chora no seu quarto. Até no banheiro, né? O Senhor sabe que você tem problemas em casa. O Senhor sabe que você tem dificuldades, tem desafios. Mas você não está sozinho, irmão. Aquele filho que tem desafios em casa porque o pai e a mãe têm problemas, você não está sozinho também, não. Tem que continuar se esforçando. Deus é amoroso, sabe? Eu sempre, quando falo, eu tive o almoço, a bonita oportunidade de trabalhar em uma estaca. E o Elder Pinha, quando eu fui chamado como segundo conselheiro da estaca, ele me falou que... Ele me lembrou as palavras do Elder Holland. Irmão, eleve os irmãos. O púlpito é para elevar. Se você vai falar alguma coisa para um irmão, independentemente do que o irmão fizer ou não, ele não fez, você tem que levar o irmão. E minha intenção aqui nessa aula, meus caros irmãos, é poder elevar-os a vocês. Eu não sou o melhor exemplo do que é ser membro da igreja, né? Mas estou fazendo o meu melhor. Eu acredito em que minha família e eu vamos a poder estar novamente na presença do Pai. Então, vamos a ler um pouquinho mais dos comentários que você tem aqui. Natália, tem algo que falar? Rafael, estou falando aqui sozinho. Tem os irmãos aqui. Nada? Maria José, obrigado. A ver, Bia? Comentário? Escuta, dá para escutar agora? Ok. Sim. Então, algo que eu gostei muito que você falou foi sobre preparar para esses dias, né? E me fez lembrar do que o profeta falou na conferência sobre fortalecer nossa fé. Eu acredito que mais que nunca, porque temos momentos difíceis, né? Ele ainda contou aquela experiência na conferência de ter fé para fazer a chuva parar, né? Parar de chover e ter fé para permanecer quando está chovendo, né? Exatamente isso. Hoje vivemos momentos de adversidades, como você muito bem disse, mas precisamos ter a fé para saber viver esses momentos e coisas ainda que virão ao sermos testados para receber o Salvador novamente na Terra e nos mostrarmos
que fomos vencedores, né? Fiéis aos mandamentos e à sua vontade. Mas é isso, seria fortalecer nossa fé nesses dias. É assim, né? Obrigado. Temos nós que fortalecer. Temos que ajudar nossos irmãos, né? Agora, nesse tempo de pandemia, né? Nos últimos dias... Deixa eu ver aqui. Ok. Nesses últimos dias, nós temos a oportunidade de ajudar muitos irmãos e irmãs. Além que moram aqui em Presidente Prudente, em qualquer outro lugar, né? Outro país. Então, mas nós temos aqui nas escrituras, né? O Doutrina e Convênio 88, 133, tem outros, que até 77 fala um pouco, porque a gente vai estudar sobre isso, mas vou fazer um resumo do Senhor Jesus Cristo. Vai vir a primeira, seu povo vai depois, não é? Jesus Cristo vai vir, primeiramente seu povo é que vai ver ele, né? Mas depois ele vai aparecer publicamente, e uma grande guerra vai estar acontecendo, e que envolverá todas as nações. Aqui as escrituras dizem que o único povo que não vai estar em guerra são os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sião, eles são um povo pacífico, nós somos um povo pacífico. Mas, irmãos, não significa que os santos dos últimos dias, que estamos espalhados pelas nações, não ser convocados para entrar nessa guerra, mas como falei, ter aquela paz que excede a todo entendimento, né? Por exemplo, nos Estados Unidos temos muitos irmãos que são membros da igreja e que eles têm que vir, né? Para Iraque, para Israel, agora que está bem difícil lá. Então, mas dentro de mim, né? De cada um de nós, deve estar essa fé, como falou a irmã Santelo, essa paz que Deus dá, né? Então, vamos lá. Fala aqui da paz de Deus dessas nações, as nações da terra, ele vai se voltar contra Israel, o antigo, e dispersa o povo do convênio do Senhor. E quando isso acontecer, uma das batalhas vai se dar lá no Vale do Médico, nos chamados da Batalha de Armagedon. E a batalha está prevista tanto no Velho como no Novo Testamento. Essa grande batalha vai ser terrível. Depois do ministério dos apóstolos, por 3 anos, um pouco, lá em Jerusalém, são mortos. Seus corpos serão expostos por 3 dias. Todas as nações veem aquilo e o amor dos homens se enfriou. Tanto que eles não dão presentes um para outros, né? Eles ficaram alegres ao ver aquele assassinato e aquela exposição violenta. Pois bem, Israel começa a perder a fé, a perder feio. Então, o Salvador Jesus Cristo vem de vermelho e coloca o pé no Monte das Oliveiras. Partiu em 2, criou uma estrada para que o povo dele possa fugir por ali e vai lutar as batalhas do povo deles um pouco. Antes disso, na aparição, quando Jesus Cristo realmente aparece para salvar ao povo, tem uma coisa muito forte que no dia seguinte, então, os gêmeos irão olhar para mim e dizer: que feridas são essas nas tuas mãos e teus pés? Então saberão que eu sou o Senhor e que, pois, eles estão essas feridas que eu fui ferido na casa dos meus amigos e que eu sou aquele que foi levantado e que eu sou Jesus, que foi crucificado e sou o Filho de Deus. Então, eles prantarão por causa de suas iniquidades. E lá, lamentação de Sião por ter perseguido seu rei. Então, as nações pagãs serão redimidos. A ver, ¿saben uma coisa? Para mim, uma das coisas mais importantes deste tempo, né, é com respeito a isso, quando isso vai acontecer. Quando eu estava em seminário, quando eu li essas coisas, eu ficava: nossa, quando será isso? Eu acho que não vou viver esse tempo. Mas agora estou vivendo o tempo da pandemia. Agora eu sou pai. E que difícil, né?
Que difícil, mas que interessante saber que nós temos o Evangelho em nossa vida e temos essa fé que tudo vai ficar bem conosco, que o Senhor vai nos ajudar. Irmão Dionísio, obrigado pelo comentário a todos os irmãos, Maria, Wildelis. Então, vamos a ler nessa sessão 56 até o 59. Quem pode me ajudar aí a ler? A ver. Ao pai. 56 a 59, né? E nesse dia, quando eu viera em minha glória, cumprir-se-á a parábola de que falei concernente às 10 virgens. Pois aqueles que são prudentes e tiverem recebido a verdade e tomado o Santo Espírito por seu guia, e não tiverem sido enganados, em verdade vos digo, que não serão cortados e lançados no fogo, mas suportarão o dia. E a terra ser-lhe-á dada por herança, e multiplicar-se-ão, tornar-se-ão fortes, e seus filhos crescerão sem pecado para a salvação, porque o Senhor estará em seu meio, e sua glória estará sobre ele, e ele será seu rei e seu legislador. Ok, irmão. Muito obrigado pela escritura. Tem algo a falar por respeito disso? Então, eu acho interessante aqui, né, nós estamos passando por, como você mesmo falou, nessa pandemia, essas dificuldades que nós temos enfrentado agora, algo que nunca nenhum de nós pensou em passar o que poderíamos viver em nossos dias, né, mas sempre o Senhor nos conforta, né, sempre que vem essa tempestade, depois vem a bonança. Então, eu gosto muito dessa parte que quando diz, logo depois da segunda vinda de todas as coisas, que a glória do Senhor estará sobre todos nós, né? Eu gosto de imaginar como será a terra logo após tudo isso. E acredito que vai ser um tempo de paz, um tempo de alegria para todos nós, né? Independente da dificuldade que estamos passando agora, Sião vai reinar, né? Então nós só precisamos viver o Evangelho e cumprir os convênios. Obrigado mesmo, né, por essas palavras aí. Agora, vamos a ver um vídeo, né, do Elder Bruckner, já para culminar nessa reunião. Vamos a compartilhar aqui o vídeo. Deixa eu compartilhar minha tela. E a gente vai terminar aqui. Let me share my screen. Peraí. Então, meu computador está aí um pouquinho ruim, mas espera aí. Está pronto, mas não quero compartilhar a tela. Deixa eu ver se dá para compartilhar isso aqui, tela completa, e eu posso mudar. Para finalizar. Peraí, temos os comentários. Peraí, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Share screen. Não está dando, mas
Deixa eu ver se pode dar para escutar, tá? Será que as 5 virgens prudentes foram egoístas e se recusaram a compartilhar? Ou será que estavam explicando corretamente que o azeite da conversão não podia ser emprestado? Será que a força espiritual resultante da obediência constante aos mandamentos pode ser concedida a outra pessoa? Será que o conhecimento obtido pelo estudo diligente das Escrituras e pela reflexão pode ser transmitido a alguém carente dele? Será que a paz que o Evangelho proporciona ao santo dos últimos dias fiel pode ser transferida a uma pessoa que enfrenta uma adversidade ou grande desafio? A clara resposta para cada uma dessas perguntas é não. Tal como as virgens prudentes devidamente salientaram, cada um de nós precisa comprar para si mesmo. Aquelas mulheres inspiradas não descreviam uma transação comercial, mas sim enfatizavam nossa responsabilidade individual de manter nossa lâmpada do testemunho ardendo e de obter um amplo suprimento do azeite da conversão. Esse precioso azeite é adquirido uma gota por vez, linha sobre linha e preceito sobre preceito, com paciência e persistência. Não há atalhos. Não é possível fazer preparativos de último minuto. Portanto, sede fiéis, orando sempre, mantendo vossas lâmpadas preparadas e acesas, e tendo convosco óleo, para que estejais prontos na vinda do esposo. Muito bom, irmãos. Então, era isso. Devemos estar sempre preparados. Para terminar, eu quero compartilhar meu testemunho, tá? Irmãos, de coração, deixe eu falar que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não é só uma simples igreja. É o reino de Deus sobre a terra. Não temos outro meio, não temos outro lugar para nós voltar à presença de Deus. Essa igreja foi o único que tem todo sacerdócio, todo poder, toda a chave. Em nome de Jesus Cristo, amém. Agora vamos a culminar com uma oração, tá? Que o irmão Rafael. Vamos lá. Nosso bondoso Pai Celestial, nós agradecemos por esta manhã de domingo, agradecemos pelo tempo que tivemos para nutrir os nossos espíritos, e somos gratos pelo empenho do irmão Peterson em nos ministrar essa aula. Que possamos sempre manter nossos corações abertos e possamos ser ensináveis como crianças e aplicar tudo o que aprendemos. Que possamos ser melhores nessa semana e possamos ser dignos de seu Espírito. Que ao compartilharmos o sacramento também possamos nos lembrar dos convênios que fizemos com o Senhor nosso Deus e possamos vivê-los da melhor maneira. Nós somos gratos pelo seu evangelho em nossas vidas e pelos líderes que temos. Por favor, Pai, proteja-nos e conforte-nos, né, no meio dessa pandemia. Nós te amamos e somos tão gratos por nosso Salvador, e nós fazemos esta oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado, irmão Peterson. Tá mutado o microfone. Aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Ian.